Revolução da ignorância sobre a Petrobras. Está enganado quem pensa que a Petrobras está quebrada, que a produção do pré-sal é lenta, que o pré-sal é um mico e não tem valor, ou que a exportação de petróleo por multinacionais pode desenvolver o Brasil. A maioria não sabe que quase a metade do orçamento público se destina a pagar os juros e a amortização da dívida pública. Ignoram a estrutura regressiva dos impostos, na qual os que vivem do salário e recebem menos pagam mais. Não sabem que a Previdência Social é superavitária se forem considerados os impostos que são desvinculados da Seguridade para o pagamento dos juros da dívida. Também desconhecem o prejuízo operacional do Banco Central, mas aqui trato apenas das falácias mais repetidas a respeito da Petrobras. O pré-sal já responde por mais da metade da produção. O pré-sal é a maior descoberta das últimas décadas e está entre as maiores da história. Já foram produzidos mais de 1 bilhão de barris e o pré-sal representa hoje quase 50% da produção diária nacional. São estimadas reservas de 30 a 100 bilhões de barris de petróleo equivalente, mas este volume pode ser superado em função da natureza geológica, do desenvolvimento tecnológico e das condições macroeconômicas. A Shell era operadora do Campo de Libra, mas o devolveu à Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, ANP, declarando que não era comercialmente viável. Mais tarde, a Petrobras e seu corpo técnico alcançaram o pré-sal em Libra, confirmando a maior descoberta entre os campos com reservas recuperáveis entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo equivalente. A sina colonial ainda nos assola. Desde o Brasil colônia, a economia brasileira se dedica ao suprimento de matérias-primas para os centros imperiais. Do pau-brasil ao minério ou carne, todos os ciclos têm características comuns, beneficiam uma pequena elite, passam por períodos de ascensão, ápice e queda. Deixam rastros de devastação ambiental e social, com a maior parte da população excluída dos ganhos nos períodos prósperos, mas herdeira do caos do período decadente. Privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por meio de multinacionais estrangeiras. Nenhum país continental e populoso como o Brasil se desenvolveu exportando petróleo. Existe correlação entre o desenvolvimento humano, IDH, e o consumo de energia primária per capita. Devemos usar a riqueza do petróleo para desenvolver uma indústria forte e diversificada, com participação e controle social. Construir a infraestrutura para a produção de energias renováveis e preparar nossa sociedade para o futuro. Os erros do passado não justificam os erros do presente. Entre 2003 e 2014, a Petrobras assumiu riscos com a elevada exposição ao preço do dólar e à política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, Fed, em relação ao preço do petróleo, ao alto nível de investimento para exportação e à dívida em moeda estrangeira. O correto e mais prudente seria projetar o crescimento da produção de petróleo na medida da demanda interna, agregar valor com a produção de derivados, petroquímicos, fertilizantes e etc. Além de substituir importações para reduzir a necessidade de dólares. No entanto, além dos riscos assumidos, houve a subordinação da Petrobras ao cartel de empreiteiros. Também relevante foi o prejuízo derivado da política de subsídios aos preços dos combustíveis, com perdas entre 20 e 30 bilhões de dólares aos cofres da companhia. É possível reduzir a dívida sem privatizar. O Plano Estratégico e de Negócios vigente, PNG 2017-2021, prevê receita de 179 bilhões de dólares entre 2017 e 2021. Deste montante, 158 bilhões resultam da geração operacional após o pagamento dos dividendos. Outros 19,5 bilhões
viriam da venda de ativos e 2 bilhões do caixa. Entre os usos, o plano prevê 74 bilhões em investimentos, 73 bilhões em amortizações e 32 bilhões em despesas financeiras. Como resultado, o plano antecipa a redução da alavancagem, razão entre a dívida líquida e a geração de caixa após pagamento dos dividendos, de 4,5 para 2,5 em 2018. No entanto, na medida em que vende ativos lucrativos, a Petrobras reduz sua capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva. A tabela acima ilustra as alternativas apresentadas pela AEPET, que não contabilizam a geração de caixa adicional para a preservação dos ativos rentáveis, mostrando que sem privatizar, a alavancagem poderia cair de 4,5 para 3,1 já em 2018, chegando a 2,5 em meados de 2021. Prejuízos contábeis e impairment. Os interessados em propalar a quebra da Petrobras e justificar a venda de seus ativos se fixam nos prejuízos contábeis e esquecem dos pujantes resultados operacionais que revelam a imensa capacidade de geração de riqueza da companhia. O prejuízo contábil é resultado da reavaliação dos ativos por meio dos testes de recuperação de valor, impairment. Com a valorização da cotação do real de 3,95 para 3,07 para cada dólar entre 30 de dezembro de 2015 e 15 de fevereiro de 2017, podemos estimar uma redução da dívida equivalente a 82 bilhões de reais, ou 26,7 bilhões de dólares, um valor 37% maior do que a Petrobras planeja arrecadar com uma privatização, que resultará na saída das atividades de produção de biocombustíveis, distribuição de GLP, gás do petróleo, produção de fertilizantes e das participações em petroquímica. Vale ressaltar que até 2014, antes das revelações da corrupção que vitimou a Petrobras, as consultorias ditas independentes aprovaram todos os balanços anuais sem ressalvas. Com as revelações da Operação Lava Jato, se viram em sério risco de sofrerem processos que poderiam resultar em multas e ressarcimentos milionários. Quem desdenha quer vender? O fim do petróleo barato de se produzir e a redução do excedente energético e econômico da indústria petroleira está transformando aceleradamente a sociedade. É necessário garantir a propriedade do petróleo e ficar com seu valor de uso. O conhecido ditado popular afirma que quem desdenha quer comprar. Os dirigentes da Petrobras depreciam os ativos com declarações públicas como: o pré-sal foi indevidamente endeusado, as unidades petroquímicas são antieconômicas, ou a Petrobras é geneticamente incapaz de atuar em biocombustíveis. Produzir fertilizantes e biocombustíveis é bom para a Bunge, multinacional que em 2013 era presidida por Pedro Parente. Mas para a Petrobras é ruim? Existe uma porta giratória pela qual transitam os executivos entre as empresas e bancos privados e os cargos de direção na administração pública direta e indireta. Será que quando atravessam a porta e assumem a direção de uma estatal, eles se desvinculam dos interesses privados? Será que quando voltam à iniciativa privada não são melhor recebidos em função dos resultados obtidos na gestão da estatal em benefício dos interesses privados? Parece que a verdade está no dito popular: quem desdenha, quer mesmo é comprar.